Hello everyone, meu nome é Débora E meu nome é Alex. e hoje nós vamos falar sobre oportunidade de trabalho em Portugal. Estamos aqui na Fábrica da Nata, aproveitando, comendo um pastelzinho de Belém, tomando um cafezinho. Vamos falar para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência e algumas perguntas que muitos fazem ao decidirem vir para Portugal. Portugal tem oportunidade de trabalho? Sim, a resposta, na minha opinião, é sim. Portugal tem muita oportunidade de trabalho, porém depende do que a pessoa está disposta a fazer. Por exemplo, trabalho tem, mas esse trabalho vai ser bom? Vai ser um trabalho que vai permitir alcançar o seu objetivo? Por exemplo, as áreas que mais têm emprego aqui, que nós vemos ofertas de trabalho, são as áreas da restauração, as obras, fábricas e TI. TI, tecnologia da informação. Porém, muito cuidado, porque as vagas de TI, elas são vagas muito específicas. Não é porque tem um monte de vaga de TI que você pode se encaixar em alguma delas. Então, antes disso, é muito importante você procurar algo específico relacionado com o seu conhecimento, se você for da área de TI. Isso que eu ia falar, porque dessas áreas que ele comentou, TI é uma área que precisa de ter formação profissional. Agora, para trabalhar na área de restauração, em fábricas, em obras, não te exigem nada, né? Mas também, daí tem o porém, que é uma área mais, vamos dizer assim, que eles exploram mais, é uma carga de horário mais difícil, principalmente assim nos restaurantes, que você às vezes trabalha algumas horas de manhã, daí vai ficar com uma folga de 3 horas no meio do dia e daí depois volta a trabalhar novamente. Então te corta o dia todo e as folgas são rotativas, né? E geralmente o salário é o salário mínimo. Então, assim, não é um trabalho assim que compensa muito. Todo mundo que já passou por isso, não foi nosso caso, né? Fala que não compensa, que é muita exploração trabalhar na área de restauração. Essas são áreas que têm muita oportunidade, área de trabalho no restaurante, de vendas também, de vendedor, porém não tem uma remuneração boa. Então tem que ver o que vale a pena para você. Uma coisa importante a se falar é que nós não conhecemos ninguém, nenhuma pessoa que está satisfeita em trabalhar na área dos restaurantes. Então, na nossa opinião, a gente acredita que tem sim oportunidade de trabalho, só você não ficar escolhendo, né? Como muitos falam, se você não escolher, tem. Só que você vai ter que ver se vai valer a pena, né? Se você vai vir aqui só para trabalhar e não vai aproveitar. Qual é o motivo que te trouxe até aqui? Então, você tem que ver se vale a pena ou não. É possível ficar rico em Portugal? Olha, rico, na minha opinião, não. Por quê? Pela questão do salário. A maioria das pessoas que trabalham aqui, elas recebem o salário mínimo. E com o salário mínimo, os valores do arrendamento, que isso, eu acho que o pessoal já tá farto de saber, que os aluguéis estão muito caros, fica difícil você fazer sobrar dinheiro no final do mês. Você vai conseguir ter uma vida boa, aproveitar, ter uma vida de qualidade, ter acesso aos bens materiais com facilidade, mas falar assim que sobra, que dá pra você juntar uma grana pra ficar rico, isso daí já não dá não. E sobre mandar dinheiro pro Brasil? Sobra dinheiro pra mandar? Sobre juntar dinheiro também depende muito do propósito que você vai vir para Portugal. Qual que vai ser o seu objetivo? É simplesmente ter uma experiência diferente? Ou é juntar dinheiro e fazer um pé de meia lá no Brasil? Porque nós fizemos a conta aqui sobre o dinheiro que pode sobrar no final do mês, ganhando o salário mínimo aqui. E não é financeiramente viável você vir para cá esperando que vai juntar uma quantidade de dinheiro legal no final do ano, apenas ganhando o salário mínimo aqui. E a maior parte das vagas de trabalho aqui somente oferece o salário mínimo. Então é bom você levar em consideração esse fato. Seja você vindo sozinho ou mesmo em casal, é muito difícil. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência. Mentira, não vamos não.
E sobre trabalhar na área de atuação, será que a gente consegue trabalhar na mesma área que a gente trabalhava no Brasil, aqui em Portugal? A resposta é sim. É possível, porém cada profissão tem um processo diferente de equivalência. Por exemplo, eu na área de TI, eu fui contratado por uma empresa particular. Isso serve de experiência para você também. Eu tenho certificado, tenho diploma de pós-graduação, de formação, só que a empresa nunca me pediu nada. Mas pode ser que na sua área tenha que fazer alguma equivalência, alguma validação. Como, por exemplo, se eu fosse atuar na minha área. Eu, no Brasil, atuava como assistente social. Se eu quisesse atuar aqui também, eu ia ter que fazer equivalência. Ia ser um processo muito burocrático e também Caro. Então, pra mim, eu achei que não compensa. Até que eu pesquisei também, é mais difícil arrumar trabalho na minha área, mesmo quem se formou aqui. Então, não foi uma opção que veio na minha cabeça pra tentar aqui. E como fotógrafa já, como eu sou autônoma, é algo que eu pude começar a fazer aqui. Não é algo que eu consigo sobreviver disso ainda, né? Porque a gente ainda não tem uma cartela de clientes e tal, mas é algo que eu consigo fazer aqui. E por isso também que eu peguei uma nova profissão aqui também, que eu estou trabalhando como guia turístico. E eu vejo que, assim, não preciso ter nenhuma formação específica para isso. Os requisitos mais aqui pedem é pelo menos que você fale outro idioma, né? Eu acho que é o requisito essencial, porque como é um país muito turístico e tem várias nacionalidades aqui, você vai trabalhar com turismo, você tem que falar outra língua. Pedem muitas vezes, até na área de restauração, hotelaria, também pedem que tenham outro idioma, né? Principalmente o inglês. Mas eu, como guia turística, já tendo o inglês, já foi o suficiente para mim conseguir esse trabalho. Então, assim, dá para trabalhar na área? Dá. Só que às vezes você vai ter que começar do zero, começar algo totalmente diferente, como eu fiz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência de encontrar um emprego aqui em Portugal. A gente veio preparado com uma reserva para ter um período para buscar um serviço, porque senão seria o caso da gente entrar logo no emprego de restauração, de obra e trabalhar, né? Mas como a gente veio com uma reserva já preparado para isso, a gente teve oportunidade, tempo para pesquisar. A gente começou fazendo uns trabalhos de fotografia e vídeo, que até hoje a gente ainda faz, né? Porém, como eu falei, a gente não tem uma cartela de cliente grande, não conseguimos sobreviver só disso ainda. Desde o Brasil, a gente foi mandando currículos para várias empresas, né? Tanto eu quanto o Alex mandamos e obtivemos algumas respostas, outras não e tal, mas não conseguimos nada até chegar aqui, né? Por um acaso, eu tava passeando, o Alex tinha feito um serviço de um trabalho numa empresa de cabeamento. Isso. Ele tava num miradouro e foi lá botar as luzinhas e tal, e eu fui encontrar ele. E nisso, eu dei oi pra ele e ele continuou trabalhando. E eu fiquei lá no miradouro. E nisso, eu encontrei um rapaz, puxou conversa comigo e tal, que era um guia turístico. E daí eu falei, obrigada e tal, não tem interesse. Daí vi que ele era brasileiro, a gente começou a conversar. Falei que tinha pouco tempo de Portugal, tinha chego e estava procurando um serviço. E ele falou que estavam contratando gente na empresa que ele trabalhava. E que se eu tivesse interesse, né? Daí eu falei, nossa, tô precisando, né? Tô parada, então bora. Peguei o contato da empresa e tudo. E entrei em contato, marcamos entrevista. Marcamos tanto pra mim quanto pro Alex, né? Marcamos pra nós dois. E fizemos a entrevista e deu tudo certo. Foi aí que a gente conseguiu o nosso primeiro emprego. Depois disso, durante o primeiro mês, o Alex recebeu a resposta de uma outra entrevista que ele tinha feito na área dele, na área de TI. Então ele conseguiu um emprego. E por isso ele acabou saindo de guia turístico e foi pra essa empresa que ele trabalha hoje, né? E eu segui nessa empresa daí que trabalha com turismo. Sabe, eu acho que foi muito importante a gente ter uma reserva muito boa para poder procurar um emprego que a gente realmente queria. Porque, por exemplo, eu achava que eu tinha um currículo muito bom. Achava que eu ia chegar aqui na segunda semana, alguma empresa de TI já ia ter me contratado. Que eu ia mandar currículo para 20, 30 empresas. Só que esse processo demorou mais do que eu imaginei. Inclusive, eu tive que trabalhar de guia turístico, aprender a trabalhar como guia turístico, porque foi um serviço que me agradou. É realmente muito importante a questão de você vir preparado e trazer uma reserva para ter esse tempo para você procurar algo que realmente você se identifique, né? Se a gente não tivesse
essa reserva para poder ficar 1 mês, 2 meses aqui procurando emprego, Só procurando, né? provavelmente a gente não conseguiria encontrar os empregos que nós temos hoje. Então fez total diferença, porque se a gente não tivesse a reserva, A gente ia ter que entrar em qualquer coisa que aparecesse. no restaurante, naqueles serviços que tomam todo o seu tempo e que a remuneração não é tão boa. Então, a minha experiência nesta empresa de turismo está sendo assim, uma coisa muito nova, sair muito da minha zona de conforto. Tô gostando, ao mesmo tempo que dá medo, né? Que é uma coisa nova, diferente, mas está sendo um desafio muito bom para mim. Eu acredito que tanto para o meu crescimento pessoal quanto profissional. E na área de TI, como foi o processo para você achar esse emprego? Uma das empresas que eu mandei o currículo me retornou para uma entrevista. E eu fiz essa entrevista, pediram inglês, que foi muito importante eu ter o inglês. E após essa entrevista, eu fui chamado para fazer uma segunda entrevista pessoalmente na empresa. A partir dessa segunda entrevista, eu já fui contratado, já tinha data para começar na empresa. Eu acho que essa questão do inglês é muito importante, como eu já disse anteriormente, em todo serviço. Então, assim, o Alex mesmo ter o inglês foi primordial para conseguir a vaga, né? Porque faz parte da entrevista, você tem que fazer um pedaço da entrevista em inglês. Então, aqui é muito importante. Se você puder investir nisso, seu tempo e dinheiro, vale a pena fazer um curso de inglês que ainda não fez. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa experiência, os nossos conhecimentos que a gente tem sobre a questão de trabalho aqui em Portugal. Se você está pensando em vir para cá, vale a pena se planejar antes para escolher um trabalho que vale a pena e que você vai ter uma vida confortável dependendo do objetivo que você tiver. E se você tem alguma dúvida específica sobre algum trabalho, deixa aqui nos comentários que nos próximos vídeos a gente vai responder ela. Obrigada para quem ficou até aqui e um beijo!